Para você ter uma ideia, uma coisa que me deixou muito orgulhosa. O que que a gente conseguiu na... E a gente, porque você não faz nada sozinho, né? Então, tinha uma super equipe que me ajudava muito, tanto no processo de licitação, no processo de análise, no processo de implantação pedagógica. Tinha gente boa em todas as frentes. Foi uma conjuntura estelar que nós vivemos naquele período. Então, algo que me deixou muito feliz, o que aconteceu na pandemia, os alunos passaram a ter aulas remotas, né? Desafio enorme. Ok. Até aí, Barueri saiu à frente porque nós já havíamos implantado o Google for Education, então os professores já vinham mobilizados e trabalhando com as ferramentas da tecnologia a serviço da educação, né? Então, tudo isso aconteceu de maneira antecipada, como se a gente estivesse prevendo. Foi algo bonito de se ver mesmo. Legal. Só que aí as crianças não tinham acesso à internet, né? Uhum. Porque isso ainda não é comum, nem nos dias atuais, que dirá em 2020. Então, a gente precisava garantir internet para essas crianças. E aí eu chamei o responsável pela equipe do TI e falei para ele, falei, olha, a gente tem que dar um jeito de entregar internet para essas crianças. E aí começou uma luta fenomenal, porque assim, tem bairros que o que pegava era a operadora TIM, no outro era Vivo, no outro era Claro. Então, como que a gente podia dar conta de tudo isso? Era uma questão muito técnica, né? Então, muitas reuniões foram feitas para que a gente pudesse adquirir esse produto. Então, uma das questões que eu falo para você do convencimento, por que não servia aquele produto? Por que tinha que ser o X? Porque o X abrangeria mais crianças, teria uma cobertura maior. E aí, todas essas crianças retiraram seus equipamentos e nós emprestamos também dispositivos para elas, né? Porque muitas não tinham, às vezes tinha um celular na casa, a mãe ia trabalhar ou a mãe estava usando no trabalho dela, enfim. Então, eles tinham o dispositivo, tinham a internet, e aí eles ficaram em pé de igualdade para estudar. Isso eu acho que foi a coisa mais incrível e que talvez eu estivesse lá só para fazer isso. Que legal. Então, foi muito bom. Isso é muito bom. Mas, no entanto, justamente naquele tempo, né, você falou anos aí cruciais, principalmente... Na verdade, isso se intensificou, de certa forma, em alguns locais, mas naquele momento era bem crítico, a questão da polarização, né? A questão do questionamento em cima dos professores. Professores estão doutrinando as crianças. Na Sim, verdade, isso acontece muito mais no ensino médio, talvez, né? exatamente. Ensino fundamental, mas você, Uhum. como gestor, tem que lidar... Ou você olhava só para educação infantil? Não, Não, o segmento é da educação básica, né? educação Na básica. verdade, até só o Fundamental 2. O ensino médio era encargo de uma superintendência e do Estado. Certo. Então, essas discussões não foram tão acirradas como no ensino médio. Mas a escola enfrenta todos os dias essas questões, porque o viés conservador da escola é muito forte. Então, a gente atravessa essas situações diariamente, do professor ter uma fala que sugere algum posicionamento, alguma questão partidária, enfim, e isso rende uma discussão tremenda dos pais reclamando. Então, isso acontecia. Isso vira Acontecia. motivo de estresse para os professores também, Muito. né? Uhum. A saúde mental dos professores é um cuidado que hoje deve ser olhado com muito mais, Só vem aumentando, né? né, Todas as intensidade. pesquisas mostram que o burnout, a ansiedade, a depressão, o professor ocupa no ranking, sempre está ali primeiro, segundo, terceiro lugar. A gente está competindo com policiais e CEOs. Aí, professor, policial, CEO. CEO. É. Porque uma dessas profissões que eu lembro na minha infância, que era a que mais tinha estresse, era cobrador de ônibus. E Olha, se não me engano, essa profissão já
deixou de existir a maior parte das vários, capitais, em vários locais. Que loucura. Pois Né? é. E olhando para um futuro, qual que é o papel do professor nesse mundo, Flávia? Com certeza permanece. Então, Permanece. todos os discursos mais apocalípticos, né, que a gente escuta, de que a IA vai substituir o professor, enfim, eu, óbvio, não sei te dizer o que vai acontecer, né? A gente tem uma série de especulações e algumas ideias, mas nada sólido. O papel do professor, eu sinto que a gente vem sendo empurrado para se especializar cada vez mais. Então, o professor precisa ter conhecimento e conhecimento diverso para que ele dê conta quando eu digo dar conta, não é resolver, porque muita coisa ele não vai resolver. Tem coisa, ele vai encaminhar, ele vai ver quem é o órgão responsável, se é uma questão de assistência social, se é uma questão médica, enfim, saúde mental. Mas para isso ele precisa ter repertório. Então o professor necessariamente precisa dessa formação constante, autodidata, continuada, né, pelos órgãos de trabalho, enfim. E a resistência em utilizar as mesmas ferramentas. Não, eu já sei muito bem como dar minha aula, não precisa ninguém vir aqui me falar, sempre deu certo. Resistência à atualização. Essa resistência, ela tem sido espremida. Então, talvez a mudança de paradigma se dê aí, né, em assumir essa limitação. Sim. Falar, não, eu preciso de ajuda. Alguém vem aqui, né, conversar comigo, me sugerir uma leitura. Não é que o professor ele quer receitas. Claro que se ele receber, ele vai ficar feliz. Mas, na verdade, o que ele precisa muito mais que a receita são os ingredientes, né? Porque às vezes ele até sabe como fazer, mas ele não tem condições para. Muito importante isso que você fala, porque todo mundo gosta de manual, né? Eu quero um caminho claro, você tem que fazer aqui, eu quero chegar do ponto A ao ponto B. Exato. Como se a educação fosse um caminho linear, assim. Não é, né? É uma espiral sem fim, né? Quando a gente pensa que está em cima, a gente desce de novo, e é esse o movimento. Exatamente. E os pontos de curva que são os microaprendizados, né, que são tão importantes. Exato. Tem uma frase de um futurista que eu gosto muito, que é o Alvin Toffler, que diz que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. A gente tem que desaprender muita coisa, né? E aí você toca num ponto que é a vaidade docente, né? Porque ela existe em todos os níveis. Quer ver um professor ofendido? É se alguém dizer que o que ele está fazendo está errado ou questionar o método dele, né? Fala, mas por que você está usando isso? Por que você fez assim? E aí, não sei, mas penso que também, né, as explicações nunca são únicas, porque o professor é tão aviltado, né? Ele é tão acusado, que em geral a gente já fica na defensiva, né? Então, quando chega alguma crítica, ele já começa a se defender ou a contra-atacar, enfim. Mas a vaidade, ela atrapalha muito, porque esse orgulho, né, que vem junto com a vaidade, esse orgulho que enrijece, ele me impede de aprimorar, de crescer, de enxergar por outras perspectivas, né? E aí a gente está falando de flexibilidade cognitiva. E a flexibilidade cognitiva, que é uma das funções executivas mais importantes, né, do nosso cérebro, ela vem cada vez mais se tornando rarefeita, né? O que a gente mais encontra, a gente vê aí pela polarização, são pessoas com uma super rigidez mental. Claro. E aí
essas pessoas estão em todos os lugares, inclusive nas salas de aula, né? Como professores. Impactadas muito por discursos que são superficiais, mas tem muita confiança naquilo que estão falando, né? E aí a certeza é um problema, né? Uhum. Porque quando eu tenho certeza, eu encerrei o assunto. Exatamente. Então, se tem um lugar que a gente não pode trabalhar com certezas, é na educação. Então, é o lugar do pode ser. Que é a base da filosofia, no final das contas. É verdade. É o famoso mas será? Né? E a gente lida o tempo todo com isso. E esse não é um lugar confortável. Não, porque é muito incerto, gera muita insegurança, né? Um exemplo disso, né? Início do ano, turma nova, professor em geral nem dorme na primeira noite. Porque assim, como será que vai ser, né? Como esses alunos vão chegar? E aí já tem aqueles spoilers, né? Você pegou o Enzo? Ah, tá perdido. Do professor do ano passado. Isso. Né? Então, tem já existe essa ansiedade que todos os anos ele enfrenta e ainda assim ele perde a noite de sono do primeiro dia. Conforme aí passa fevereiro, março, abril, primeiro bimestre, que ele sentiu a sala, é como se ele já estabelecesse um modus operandi, né? Ah, entendi como é que é, eu vou nessa tocada aqui. E aí os limites se colocam. Então, o quanto é importante você deixar as perspectivas em aberto, né? Minimamente, não precisa ser algo tão rígido também, né? Eu não tenho que ser flexível de forma rígida, mas cada vez que eu perceber que um aluno não está se desenvolvendo, não está aprendendo, eu ter coragem de fazer a pergunta, né? Que a pergunta é, será que isso tem a ver com a minha forma de trabalhar? Sim. E as pessoas, curiosamente, são muito traumatizadas com a escola, né?